Olá, sejam muito bem-vindos ao canal LL Físio. No vídeo anterior falamos um pouco sobre a origem da fisioterapia e aprendemos sobre a contribuição do uso da argila nos tratamentos, o uso do peixe elétrico na eletroterapia, sobre Galeno, sobre o imperador Hong Ti e sobre Hipócrates. E no vídeo de hoje, o que nós vamos aprender? No vídeo de hoje iremos descobrir quando a fisioterapia chegou ao Brasil. LL Físio. Fisioterapia com amor. No vídeo de hoje vou falar um pouco sobre alguns acontecimentos importantes que contribuíram no desenvolvimento da fisioterapia no Brasil. Espero que vocês gostem. Muitas pessoas afirmam que a fisioterapia chegou ao Brasil junto com a família real. Assim, Napoleão Bonaparte foi o responsável indiretamente pelo desenvolvimento dos primeiros serviços organizados de saúde no Brasil. Quando Portugal invadiu o nosso país, a família real portuguesa desembarcou no Brasil, isso em 1808. Junto com a família real vieram diversos recursos de diversas áreas para servir a elite portuguesa. Surgem então as primeiras escolas de ensino médico no Brasil. Daí então, desde o século XIX, os recursos hoje utilizados pela fisioterapia eram usados pelos próprios médicos. Existem vários relatos da criação de centros de hidroterapia e de eletroterapia no Rio de Janeiro, isso entre 1879 e 1883. No ano de 1923, o professor da USP, Rafael de Barros, criou o Departamento de Eletroterapia Médica. E alguns autores consideram aí o início da fisioterapia no país. Anos depois, em 1929, o médico Valdo Rolim ele instalou os serviços de fisioterapia na Santa Casa de Misericórdia, em São Paulo. E esse médico, em 1951, planejou o primeiro curso de fisioterapia, que na época era um curso de ensino técnico. Nessa época, nas décadas de 40, 50, tivemos dois eventos importantes que contribuíram para o desenvolvimento da fisioterapia no Brasil. Foram eles a Segunda Guerra Mundial e a epidemia de poliomielite. Como na Segunda Guerra Mundial tivemos desenvolvimento direto com envio de soldados, diversos soldados, para combater a guerra, surgiu a necessidade de criar centros de reabilitação para ajudar na recuperação desses soldados que retornavam da guerra com sequelas, né? Fora isso, as epidemias de poliomielite contribuíram para a fisioterapia, ganharam um papel importante na reabilitação de pessoas que ficavam com sequelas dessa patologia. Durante a primeira metade do século passado, o quadro epidemiológico brasileiro caracterizou-se pelo predomínio de doenças infecciosas e parasitárias, com epidemias de varíola, malária, febre amarela, poliomielite, tuberculose e sífilis, que trouxeram sequelas que causavam a diminuição da mão de obra disponível e isso pressionou o Estado no sentido de garantir condições de trabalho. A reação veio na forma do sanitarismo campanista, com o objetivo de diminuir esta epidemia no país. É importante dizer que, neste momento, nosso Brasil ele passava por muitas mudanças em suas economias, deixando a condição de país agroexportador para adotar o modelo de produção capitalista. Com o surgimento das primeiras indústrias, houve o aumento do número de trabalhadores acidentados e lesionados, e era preciso a reinserção desses trabalhadores no mercado. Assim, surge a fisioterapia como um instrumento de reabilitação de mão de obra que reintegra sua força produtiva. Na década de 40, no Rio de Janeiro, foram criados o Hospital Barata Ribeiro, em 1945. Posteriormente, o Hospital Carlos Chagas, em 1947, e o Instituto de Aposentados e Pensionistas da Indústria, o IAP, em 1949. Em São Paulo, as instituições filantrópicas criadas para reabilitar foram
a Sociedade Pestalozzi, em 1932, e o Lar Escola São Francisco, criado em 1943, e destinado ao atendimento de crianças com deficiência física. A Associação de Pais e Amigos do Excepcional, a APAE, a Associação Brasileira de Beneficente e Reabilitação, a ABBR, e a Associação Fluminense de Reabilitação, a AFR, e diversas outras entidades criadas nos anos de 1950 em diversas regiões do país, eram instituições sem fins lucrativos e voltadas todas para a reabilitação. Surge a necessidade de ter mais profissionais com conhecimento desta técnica de reabilitação, que até então era utilizado somente por médicos, chamados médicos da reabilitação. Então, em 1951, foi realizado o primeiro curso técnico de fisioterapia no Brasil, com duração de 1 ano na USP. O curso ele era oferecido a pessoas com segundo grau completo e era ministrado por médicos, ganhando o nome de Rafael de Barros, formando os primeiros fisioterapistas. Só que em 1958, alguns médicos, incluindo o professor Godoy Moreira, negociaram com algumas associações internacionais, como a Organização Mundial de Saúde e a Confederação Mundial de Fisioterapia, para criar o Instituto Nacional de Reabilitação na USP, onde foram formados os primeiros fisioterapeutas com formação superior. E somente 10 anos depois, em 1969, na época da ditadura militar, que a profissão foi realmente reconhecida. A junta militar que governava o país naquela época assinou um projeto de lei que reconhecia a profissão fisioterapia. A partir daí, o fisioterapeuta foi reconhecido como profissional de nível superior e de atuação no diagnóstico, prescrição e tratamento da fisioterapia. Hoje, ela é uma profissão que leva a saúde em consideração como um todo. E o fisioterapeuta já não é mais um profissional somente para reabilitação. Passou a atuar na promoção, na prevenção, no desenvolvimento e no tratamento da recuperação de saúde. O desenvolvimento da fisioterapia no Brasil ocorreu em um momento turbulento da sociedade brasileira. Em 1969, conforme o decreto da Lei 938/69, a fisioterapia foi reconhecida como um curso de nível superior. Para esta regulamentação, criou-se o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que é o COFITO, e os conselhos regionais, que são os CREFITOS, conforme a Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975. O COFITO assumiu a função de legislar, estabelecendo o Código de Ética, Resolução número 10 de 78, normalizando a profissão e a atuação do fisioterapeuta. O CREFITO coube função de legalizar, fiscalizar o exercício profissional. Em 1959, foi criada a Associação Brasileira de Fisioterapeutas, a ABF, que filiou a WCPT, que é a World Confederation for Physical Therapy, cujo objetivo era buscar o amparo técnico-científico e sociocultural para o desenvolvimento da profissão. No ano de 1963, conforme o parecer 388/63 do Conselho Federal de Educação, o fisioterapeuta ele passou a ser caracterizado como auxiliar médico, só podendo trabalhar sob a orientação e responsabilidade do mesmo. Eram chamados técnicos em fisioterapia. Porém, conforme a portaria 511/64 do Conselho Federal de Educação, em 1964, foi estabelecido o primeiro currículo mínimo para a formação de técnicos em fisioterapia. O tempo de duração foi aumentado para 3 anos e o curso ele era composto pelas matérias Fundamentos da Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Ética e História da Reabilitação, Administração Aplicada, Fisioterapia Geral e Fisioterapia Aplicada.
Sua evolução no Brasil ocorreu de forma lenta entre as décadas de 70 e 80. Porém, o número de cursos e vagas na década de 90 atingiu acelerada expansão a partir de 1997. Nesta época, a saúde ela era compreendida como um instrumento de sustentação econômica e não como direito social da população. Durante a década de 1980 e a primeira metade da seguinte, a expansão do curso de fisioterapia seguiu um crescimento lento. Em 1983, o Conselho Federal de Educação, através da resolução número 4 de 28 de fevereiro de 1983, edita o currículo mínimo para a fisioterapia com 4 anos letivos. O conteúdo foi dividido em 4 ciclos, compostos pelas seguintes matérias: biológicas, de formação geral, pré-profissionalizantes e profissionalizantes. Esse currículo mínimo vigorou até 1996, quando o MEC, através da LDB, que são Leis, Diretrizes e Bases, estabeleceu novas regras, dando autonomia às universidades elaborarem o seu currículo. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, conhecida como LDB 9394/96, estabelece diretrizes gerais para a educação no Brasil, flexibilizando os currículos. Em dezembro de 1997, a Secretaria de Ensino Superior do MEC convocou as instituições de ensino superior, o IES, para apresentar propostas de diretrizes curriculares para os cursos de graduação. Durante os anos de 1998 e 1999, as entidades de classes e governamentais, COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e CREFITOS, que são Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, coordenadores de cursos, docentes, discentes e profissionais interessados foram convocados para debater e propor ao MEC as diretrizes gerais que deveriam nortear o ensino da fisioterapia no Brasil. O resultado desses debates culminou na sistematização de propostas feitas pelos fisioterapeutas, que compuseram uma comissão de especialistas de ensino, nomeada pelo MEC. Essas diretrizes gerais receberam novas sugestões críticas da comunidade e foram encaminhadas ao Conselho Nacional de Educação. Por ter mobilizado uma ampla parcela da comunidade interessada, o MEC esperava conferir legitimidade ao processo. Em 19 de fevereiro de 2002, o Conselho Nacional de Educação instituiu diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação de fisioterapia. Isso foi através da resolução CNE/CES número 4. Os últimos 10 anos da quantidade de cursos ofertados de vagas de fisioterapia no Brasil aumentaram em mais de 300%, com criação de novos cursos. E esse crescimento, a partir da segunda metade da década de 1990, foi motivada pela inversão de valores que impediram, nos anos de 1970, o reconhecimento e o respeito atribuído à fisioterapia e a valorização da profissão pela sociedade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer algumas informações importantes da fisioterapia no nosso Brasil. Eu, particularmente, considero a profissão maravilhosa e muito recompensadora na minha vida, tanto pessoal como profissional. E na próxima semana tem um novo vídeo para vocês. Tchau! Não esqueça de dar o seu like e curtir o canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Produção. Se inscreva em nossas plataformas. LL Físio. Fisioterapia com amor. Se você é um
profissional de qualquer área e não faz seu trabalho com gosto, siga o exemplo do nosso canal e faça tudo com amor.